O tipo venenoso sempre sofreu com a falta de ataques bons, principalmente nessa geração. Mas para compensar isso, há uma quantidade enorme deles, e alguns podem ser considerados inclusive uns dos pokémons mais fortes da geração. Mas é claro que esses, infelizmente, só são obtidos lá pro final do jogo. E os que sobram no começo, bom, são mais complicados de lidar. E isso poderia tornar nossa jornada bem curta, visto que uma única derrota equivale ao fim do jogo. Dessa vez, um dos iniciais corresponde à tipagem do desafio, o Bulbasauro, né? E é claro que ele é um dos pokémons mais icônicos de toda a franquia, então foi ótimo. Mas fala aí nos comentários qual que é o seu favorito do tipo venenoso, pra eu ver se você tem bom gosto, né? Eu, obviamente, começo escolhendo ele, e já vou enfrentar o rival. E, cara, essa luta foi assustadoramente perigosa. O Bulbasauro e o Charmander ficaram naquela trocação clássica de golpes da primeira luta. E meu Bulba ficou a um tapa de cair, mas de alguma forma ele tirou velocidade de onde não tinha pra bater primeiro dessa vez e conseguir vencer a luta. Já pensou perder na primeira batalha? E depois dessa luta eu já parti pra Floresta de Viridian pra capturar o segundo membro do time, um Pokémon extremamente poderoso. Calma, cara, confia, o bicho vai ficar bom. Um dia. Ou não, sei lá. O primeiro ginásio é do tipo pedra, que é fraco contra grama, então eu tava confiante e fui direto pra lá sem treinar. O que poderia dar errado, né? Não é como se a confiança quase tivesse me feito perder o último desafio em 3 minutos de vídeo, nem nada assim. Não, mas sério, dessa vez foi realmente tranquilo. O Brock não tem aquele cranidos monstro do Rock, né? E como o time todo dele tem fraqueza quádrupla contra grama, o Bulbasauro conseguiu dar um único Vine Whip em cada Pokémon dele, garantindo uma vitória extremamente fácil, como esperado, né? O bichinho é muito forte nesse começo. E com o ginásio finalmente vencido, foi hora de dar uma treinada no Kakuna, né? Porque esse bicho e um tijolo tem praticamente o mesmo impacto no time. Aí agora sim, ficou bonitão e finalmente aprendeu um ataque. E quando eu tava quase chegando no Monte Moon, também aproveitei pra pegar um Nidoran pro time, que futuramente seria nossa maior arma secreta, fica vendo só. E aqui no Monte Moon eu tinha que preparar meu time pro próximo desafio. Então eu evoluí o Bulbasauro pro Ivysauro e depois o Nidoran pro Nidorino. E agora que eu tinha o Nidorino, eu já fui correndo pegar a Moonstone aqui na caverna mesmo, pra usar e evoluir ele pro Nidoking de uma vez, já que o Nidorino não aprende nenhum ataque relevante que vale a pena esperar. E isso já dá uma bufada boa no time. Então eu cheguei em Cerulha e já fui direto enfrentar o rival mais uma vez. E cara, o Pidgeotto dele não tremeu diante desse monstrão aí que é o Nidoking. O bicho tava desviando de tudo que eu usava e me derrubando aos poucos. Mas apesar da garra dele, não seria suficiente. Então, eventualmente, a habilidade Poison Point do Nidoking é ativa. E isso deixa o Pidgeotto envenenado. E além disso, quando o bichão finalmente acerta um golpe, ele simplesmente amassa o coitado do pássaro. Contra o Abra, o Nidoking ainda tava errando alguns golpes, mas como esse Abra aí só vai aprender ataques depois de evoluir, não teve problema. E uma hora o King acerta e derruba ele. Inclusive esse Abra aí, que agora é inofensivo, seria um dos maiores problemas da jornada. Fica vendo. O Rattata que vem na sequência não tem nem chance, coitado. Mal entra e já toma um Double Kick que deleta ele. E por último, o Rivalmon do Charmander, que após desviar de mais um golpe do King, finalmente consegue derrubar o monstro. Mas de boa, foi só o Beedrill entrar, conseguir segurar um Ember que tira muito dano por sinal e por fim finalizar o Lagarto com um belo crítico. O próximo ginásio é do tipo água, que tem fraqueza contra grama também. Então era mais um ginásio que o Ivysauro teria que carregar a gente. Então lá fui eu. A Misty começa a luta com o Staryu, que tenta aumentar a própria defesa, inutilmente, né? Já que o Ivysauro dá uma bela de uma chicotada nela que derruba numa só. A Starmie já é mais complicada e pra piorar me dá um crítico de início. Então eu coloco lá pra dormir. E torço pra não acordar, né? Senão ferrou. E acabou que tudo deu certo. Ela realmente não acorda e o chicote do Vine Whip vai estalando nela até derrubar. O bicho devia estar cansadão, né? Pra não acordar nem com uma chicotada dessa nas costas. Aí assim que eu saio dali eu já desço até Vermilion pra capturar o novo integrante do time, um Ekans, que apesar de não oscilar essas coisas, tem a habilidade Intimidate, que por si só já vale muito a pena, porque é provavelmente uma das melhores habilidades do jogo inteiro e seria bem útil. E pra ir pro próximo ginásio eu precisava pegar a Game Cut pra cortar esse brócolis aqui, que provavelmente o Nidoking poderia derrubar com um tapa, né, mas fazer o quê? Então eu vou lá no navio, já que o capitão me ensinaria a habilidade. Só que claro que no caminho o rival me interrompe pra mais uma luta. E aqui eu inicio com o Ekans pra ativar o Intimidate. Aí depois eu paraliso o Pidgeotto com o Glare e aos pouquinhos eu vou derrubando ele com alguns bites, contando com a paralisia pra bater primeiro, né? E na sequência ele coloca o Kadabra, que é um perigo danado, já que bate efetivo no meu time todo e é muito rápido. Ele mal entra e já deleta o coitado do Ekans. Aí eu tento colocar a Beedrill, né, pra ver se eu conseguiria ser mais rápido, mas não. Não só sou mais lento, como ainda tomo um crítico pra piorar. E sou deletado de novo. Agora eu tento colocar o Ivysauro e torcer pra conseguir
conseguir segurar um Confusion pelo menos, mas por algum motivo o Kadabra escolhe usar Disable em vez de me atacar. Então em 2 Razor Leaf ele vai de berço. Aí o Kadabra foi humilde, né? Me deixou ganhar pra dar aquela patrocinada na jornada. O Charmeleon que vem depois é mais um perigo enorme pro Ivysaur, então eu coloco ele pra dormir e uso um Leech Seed, que é um ataque extremamente forte, já que vai dando dano todo turno e ainda me cura um pouquinho toda vez. Aí eu troco pro Nidoking e com o Charmeleon ainda dormindo eu dou um Trash, que dá muito dano, mas por 1 de HP não derruba. Mas tudo bem, já que o Leech Seed completa o dano em seguida e derruba o bicho. E por fim, claro, eu também derrubo um Raticate lá, que não fez nada, coitado. Então com o rival vencido, eu finalmente pego a HM Cut e vou lá enfrentar o ginásio do tipo elétrico, que é liderado pelo Eliter Surge. Mas antes eu aproveito e evoluo o Ekans pro Arbok, pra dar uma forcinha extra, né? E na luta eu inicio com ele mesmo. E no Voltorb a serpente vai enchendo o coitado de mordidas, que mesmo após voltar full com uma poção, não teve jeito e caiu mesmo assim. O Pikachu que vem na sequência toma muito dano da mordida do bicho, mas me paralisa com Thunder Wave, e assim, infelizmente, eu começo a falhar literalmente todos os ataques. Não conseguindo acertar mais nada, e aos poucos será derrubado pelo Shockwave do Pikachu, né? Mas de boa, porque entra o Beedrill na sequência, e ele vinga seu companheiro com um único Twin Needle. E então vem o Raichu, né? Pra cobrar quem bateu no seu filho, mas ele infelizmente passa vergonha na frente do menino e apanha também pra grande abelha assassina, que com 2 Twin Needle consegue derrubar ele de boa, e assim, segunda insígnia garantida. E depois de um longo tempo cruzando o Rock Tunnel, eu finalmente chego em Lavender pra enfrentar o rival novamente, que tava me esperando lá no cemitério. E se você manja das teorias de Pokémon, fala aí nos comentários se você sabe o motivo disso. Nessa luta aqui, ele começa com o Pidgeotto e eu com o Beedrill, né? Então eu já tava na desvantagem. Eu tento arriscar um Fury Attack pra ver se eu consigo bater bem, mas eu vejo que não ia rolar, então eu troco pro Nidoking. E ele já entra explodindo o Pidgeotto num hit só, mole. O Execute que vem depois também toma muito dano do King, mas infelizmente coloca ele pra dormir com hipnoses, então eu troco de novo. Dessa vez pro Beedrill. Por muito pouco ele consegue segurar um Confusion e finaliza ele no Twin Needle. E o Kadabra entra em campo pra tentar vingar seu companheiro, né? E derrubar o Beedrill de novo, mas dessa vez o buraco é mais embaixo. O menino Beedrill tinha ficado bem mais rápido, já que eu andei treinando a speed dele exatamente pra lidar com esse Kadabra. Então dessa vez ele bate primeiro e derrota o nosso Nemesis Kadabra. Aí na sequência ele já bem enfraquecido e infelizmente acaba sendo derrubado pro Charmeleon, né? Mas tava ótimo, seu propósito já tinha sido cumprido, então foi só colocar o Arbok pra testar o novo ataque que ela tinha aprendido lá no Rock Tunnel, o bom e velho Rock Slide, que já chega desintegrando o Charmeleon numa só. E o Gyarados que vem na sequência também não consegue segurar esse Rock Slide apesar do Intimidate, então ele é derrubado em 2 hits da serpente, a vida cobra. Aí depois da luta eu fui direto pra Celadon, onde eu aproveitei pra farmar TM no cassino, né, como sempre. Especialmente pro Nidoking, que pra quem não sabe é uma máquina de aprender TMs diversificadas. E com tudo pronto eu já parti pra enfrentar o ginásio de planta, que é liderado pela Erika. Aqui eu inicio com o Arbok, que apesar de dar bem menos dano do que eu tava esperando, aos poucos eu consigo derrubando a Victory Bell com Rock Slide. Apesar de eu ter ficado paralisado no processo, né, o que ia complicar bastante. Na vez da Tangela, eu tava falhando a maior parte dos golpes graças à paralisia, mas pelo menos ela não conseguia me dar tanto dano assim. Então eu comecei a tentar envenenar com o Poison Sting, pro daninho do veneno anular a cura dela, que tava complicando demais. Ela até usa um Full Heal pra tirar o envenenamento, mas o tempo gasto nisso já foi suficiente pra eu conseguir derrubar ela em mais alguns Poison Sting, de boa. Aí na Vile Plum, que veio depois, eu até que consegui dar um dano bom com a Arbok, que consegui até reduzir a vida suficiente pra forçar o uso de uma poção. Mas eu falei muitos golpes novamente graças à paralisia, né? Então, infelizmente, a cobra caiu. Mas tudo bem, pelo menos por enquanto ela já tinha feito o suficiente. Então eu coloco o Beedrill e uso o golpe Focus Energy, que aumenta a possibilidade de um acerto crítico acontecer. E é um golpe que muita gente ignora, mas é bem fortinho. E agora com o crítico buffado, eu consigo derrubar a Vile Plum com 2 Twin Needle, causando crítico 2 vezes, apesar da paralisia. Aí dali, como de costume, eu tive que ir lá no subsolo do cassino pra lidar com a equipe Rocket, né? Então eu fui direto lá enfrentar o chefe deles, o Giovanni, pela primeira vez. Ele começa a luta com o Onix, que, bom, não é conhecido por ser um Pokémon muito forte não, né? Então ele cai com um único Razor Leaf. O Rhyhorn, que vem na sequência, sofre o mesmo destino, coitado. Mais um com fraqueza quádrupla grama. Aí depois ele coloca o Kangaskhan dele, a real ameaça desse time aí. E o bicho dá dano demais e é bem tanque ainda por cima. Então o Ivysaur, infelizmente, não tem chance nenhuma e vai sendo espancado pelo canguru, coitado. Aí na sequência eu coloco o Arbok pra vingar o Ivysaur, né? E como ele já entra reduzindo o ataque do Kangaskhan com Intimidate, ajuda bastante.
Mas mesmo assim, a cobra dava pouquíssimo dano, então demora um bom tempo, mas uma hora ela consegue derrubar o bicho, apesar de tomar um dano considerável até. E então, finalmente, eu tinha o Sylph Scope, o item necessário para enfrentar os fantasmas lá do cemitério. Então eu já volto correndo lá para pegar o belíssimo Gastly, né? Um dos pokémons mais legais e mais fortes da franquia também. E adivinha só, cara, o bicho veio com a melhor natureza possível, principalmente porque eu precisava que ele fosse mais rápido igual a Kazan no futuro. Então, o bicho ia pegar. E já lá no cemitério mesmo, o Ivysaur finalmente evolui pro grande Venusaur. Esse é brabo. Aí eu ensino uma TM Psychic pro Gastly, que eu peguei com o NPC lá em Saffron, e isso ajudaria muito, já que o bicho é muito forte, só precisava de um ataque bom. E agora com essa TM eu volto pra torre e subo ela detonando todo mundo com o Psychic do Gastly, que bate efetivo em geral lá dentro. Então rapidinho eu consigo evoluir ele pro Haunter. Mas o bicho tava sedento, cara, não era o suficiente limpar todos os NPC da torre. Então agora eu fui lá no dojo pra lutar contra os lutadores de lá. E sem dificuldade o Haunter também amassa todo mundo aqui. E finalmente se torna o belíssimo e poderosíssimo Gengar. E eu tinha feito tudo isso pra deixar ele pronto pra lidar com a Sabrina, né? Que seria o próximo ginásio a se enfrentar. Mas eu esqueci completamente disso, cara. Só fui lembrar da Sabrina lá pro final do jogo, já que o Firehead permite que isso aconteça, né? Foi mal. Então dali eu parti lá pro prédio que a equipe Rocket tomou conta pra tentar achar o Giovanni e surrar ele de novo. E quando eu tava chegando no Giovanni, o rival me desafiou de novo, então tive que lidar com ele antes. Agora ele já tinha um Pidgeot, mas não adiantou muito, já que meu Arbok causava um dano bom com Rock Slide nele e tomava bem pouco dano, então alguns usos e deu pra derrubar a ave. O Execute que vem depois até tomava efetivo do Poison Sting, mas o golpe é tão fraco que é irrelevante. Então eu coloco a Beedrill, que toma bastante dano de um Confusion, mas aguenta firme pra devolver um Twin Needle, que deleta o bicho. E então, finalmente, vem o problemão. Agora que ele evoluiu, já era mais rápido que a Beedrill novamente. Mas pro meu alívio, ele decide não usar o Psychic. Então eu fico livre pra finalizar ele rapidamente, já que é extremamente frágil, apesar de forte. Mas não tinha mais pra onde fugir quando o Charizard entra, incinerando a coitada da abelhinha, né? Então eu boto o Rei, e dou muito menos dano do que eu esperava no Thunderbolt, e sou devastado no Flamethrower do Zard. Sem chance. Mas tudo bem, porque agora foi hora de chamar um Thunderbolt mais pesado. Então o bom e velho Gengar devasta o bicho numa só. E o mesmo acaba acontecendo com o Gyarados, já que tem fraqueza quádrupla contra golpes elétricos, então como sempre, não tem chance. Gyarados é um tipo de Pokémon que é muito forte na mão do player e muito ruim na mão dos NPC, né? Aí agora sim, hora de finalizar o Giovanni de uma vez por todas. Eu inicio com o Arbok, e com o Nidorino não consegue nem dar dano direito, aos poucos eu consigo derrubando ele com alguns Rock Slide. Kanga, que vem depois, a cobra novamente não consegue dar dano nenhum direito, então eu paraliso ela com a Glare, mas eu acabo sendo derrubado pouco tempo depois. Então eu coloco o Venusaur e uso o Leticide pra ir tirando de pouco em pouco a vida do canguru, e vou completando aos pouquinhos com o Razor Leaf, né? Demorou, mas deu pra derrubar o bicho. O Rhyhorn, que vem depois, toma um único Razor Leaf efetivo e é devastado, como sempre. E então vem a Nidoqueen, que eu novamente coloco pra dormir e uso um Leticide. Aí eu aproveito isso e troco pro Gengar, que já chega terminando o restinho de vida dela no Psychic. Finalmente, equipe Rocket derrotada definitivamente, eu espero. Então era hora de descer toda a região de Kanto até Fuchsia e depois me preparar para finalmente enfrentar o ginásio venenoso, liderado pelo Koga, nosso verdadeiro rival nesse desafio. E cara, essa foi um real massacre. Eu claramente provei quem é o real treinador do tipo venenoso aqui. O Gengar tem resistência quádrupla ao tipo venenoso e tem um ataque Psychic que bate efetivo neles. Então não teve nem graça, né? O Koffing foi deletado com um único hit, como esperado. O Muk, que é um pouco mais resistente, até conseguiu segurar um Psychic, mas caiu no segundo. E o segundo Koffing teve o mesmo destino que o primeiro, né? Caindo com um único tapa. E por fim, claro, o Weezing, que não teve mais sorte que seus filhos e também tomou um único Psychic do grande Gengar. Aí dali eu fui cruzar o mapa, cheguei em Cinnabar, e no caminho, finalmente, eu pude pegar o último membro do nosso time, o fortíssimo Tentacool, que infelizmente veio com uma natureza horrível, mas tudo bem, né? O bicho é roubado de qualquer jeito. Então eu fui dar uma treinada nele, até evoluir, e ficar com o nível próximo do time ali, mais ou menos, já que ele seria extremamente útil no próximo ginásio, que é do tipo fogo, liderado pelo Blaine. Aqui foi novamente um massacre, ainda mais absurdo que o último, na verdade. Tentacruel é simplesmente roubado demais. Eu usei um Rain Dance que aumenta o dano dos golpes de água e isso foi suficiente pro surf dele ficar imparável, e o bicho foi simplesmente dando um único hit em cada Pokémon do Blaine. O careca mal piscou e a luta já tinha acabado. Passou mal aqui. Então eu volto lá pra Saffron pra enfrentar a Sabrina, né, que eu tinha esquecido completamente da existência.
resistência. E como eu já tinha passado muito tempo da parte dela, eu já tava com um nível muito mais alto que ela, né? Então, obviamente, não teve nem chance, coitada. O Beedrill sozinho foi moendo o time inteiro dela, mas é o mínimo que ele tem que fazer, né? Considerando a diferença absurda de nível entre ele e o time da coitada da líder. E agora sim, o último ginásio de canto do tipo Terra, que é liderado pelo Giovanni da equipe Rocket, mais uma vez. De início, meu Nidoking já deu um surf e varreu o Rhyhorn do Giovanni. O do Guitrio, que vem depois, bate primeiro e me dá um dano absurdo no Earthquake que me preocupou um pouco, pra falar bem a verdade, mas tudo bem, já que o King consegue revidar e deleta ele no Ice Beam. E agora vem a Queen, né, pra enfrentar seu marido, o grandioso King, que claramente não estava psicologicamente pronto pra enfrentar sua esposa e acabou derrubado. Mas sem problema, porque o Gengar não perdoa ninguém e não tá nem aí. Então ele já entra explodindo ela num Psychic super efetivo. E então veio o Nidoking? Ué, peraí, quem que é esse King aí, cara? Ainda bem que o meu Nidoking caiu, não tava acordado pra descobrir esse lance aí, né? Mas tudo bem, porque o Gengar finaliza ele também com um único tapa. E por último, o Rhyhorn número 2, que assim como o primeiro, caiu um único hit. Aí agora era finalmente hora da liga, mas antes é claro que o rival me desafiaria mais uma vez. E essa provavelmente seria uma das lutas mais perigosas da jornada. Começo com o Tentacruel e ativo o Rendence em preparação pro próximo Pokémon que virá depois do Pidgeot. Aí com 2 Recibinho eu consigo derrubar ele de boa sem tomar tanto dano assim, porque não é ele a real ameaça aqui. E agora sim vem o real problema, o Alakazam. Eu deixei a chuva para dar o máximo de dano possível com o Surf nele, já que o Cruel é um dos poucos do meu time que batem antes dele. E esse dano seria essencial, eu sabia que eu não conseguiria derrubar ele aqui, mas eu precisava dar o máximo de dano possível, então mesmo caindo em seguida, valeu a pena. Aí foi só o Paul Gengar, o último do meu time, que bate antes do Alakazam e finalizar ele com Thunderbolt. Um único erro nessa estratégia aqui, o Alakazam simplesmente podia dar um hit em cada um do meu time. O Rhyhorn, que vem depois, também não aguentou e caiu com um único Psychic. E o Gyarados, claramente, também não segurou um Thunderbolt, né, mais uma vez. Aí depois foi a vez do Charizard, que como escolheu não me atacar por algum motivo, acabou sendo derrubado em 2 Thunderbolts, sem maiores complicações. E por último, o coitado do Execute, né, que como sempre demorou um milênio pra evoluir e como tal não tem nem chance. Aos pouquinhos vai sendo derrubado pelo Nightshade, independente do que ele tenta fazer. E finalmente, estávamos livres de todo mundo, agora sim. Hora do nosso objetivo final, derrotar a Liga e o campeão. O primeiro integrante da Liga tem um tipo Gelo, a Lorelei, que geralmente não é muito forte não. E aqui eu começo com o Gengar, mas infelizmente meus cálculos não estavam muito corretos não, e eu ainda não tinha dano suficiente para dar um único Thunderbolt no Dewgong. Então ele consegue tancar, por pouco, mas tanca, e se cura por completo. Mas sem problema, já que insistindo mais um pouco, ele finalmente cai. O Slowbro, que vem depois, também consegue tancar por 1 pontinho de HP o Thunderbolt do Gengar, pra minha surpresa. E ainda bem que ele decidiu usar o Surf, né, e não um ataque psíquico, senão... E assim o Gengar sobrevive, apesar de tomar muito dano, e o Slowbro acaba caindo no rail do próprio companheiro de equipe. Que amigão, hein? Aí agora ela tenta colocar Lapras, que eu sabia que eu não teria como sobreviver ou derrotar, já que o bicho é muito tanque. Mas eu tinha uma arma secreta exatamente pra isso. O Destiny Bond, que é um ataque roubadíssimo que leva a pessoa que te derrubar junto com você pro cemitério. E isso acontece. A Lapras finaliza o Gengar, mas é levada junto, num último sacrifício desse bichão maligno aí. E então veio o Cloyster, que como não tem defesa especial nenhuma, não teve nem chance e foi deletado no Thunderbolt do King. E a Jinx, que vem depois, talvez sobrevivesse a um hit, mas tomou um crítico. Então foi de berço também. Primeira vitória garantida. Aí agora foi a vez do Bruno, usuário do tipo lutador e de uns Onix aleatórios lá, que foi mais uma massacre do Gengar. Ele bate muito em todo mundo do time do Bruno, então ninguém teve muita chance. O Onix tomou obviamente só um tapa, né? E o Hitmonchan, que veio depois, conseguiu milagrosamente sobreviver com 1 pontinho de HP. Mas como me deu quase nada de dano, foi derrubado em seguida, mesmo após se curar completamente. O segundo Onix, pra minha surpresa, também se curou com 1 de HP. O que tava acontecendo aqui é que todo mundo tava tancando com 1 de vida. Mas como ele também não tem dano nenhum, caiu na sequência. O Machamp era o mais perigoso aqui, já que é bem resistente e dá muito dano, mas o bicho escolheu não me atacar, na única chance que ele teria. Então caiu com todos seus companheiros. E por último, mas não menos importante, o Hitmonlee, que é o mais frágil desse time, então também toma um único tapão do Psyche que é deletado da face da Terra. Essa foi de boa. Aí agora era a vez da Agatha, que sim, é treinadora do tipo fantasma e não venenoso, como alguns aí falaram no último desafio do Firehead. Na própria Wiki é dito isso, só não faz sentido mesmo, já que a maior parte do time dela não é fantasma, né? Mas fazer o quê? Aqui foi bem parecido com Koga, já que o time todo dela tem fraqueza
fraqueza Psychic e batem bem pouco no Gengar, então não puderam fazer muita coisa contra ele. Infelizmente, uma hora acabou o PP do Psychic, então eu tive que derrubar eles no Thunderbolt mesmo. O que não foi um grande problema, já que, como eu disse, eles davam quase nada de dano no Gengar. Só no final que o Gengar dela me deu muito dano, e eu decidi não arriscar bater de novo e usei o Destiny Bound, pra novamente sacrificar meu Pokémon e levar o dela junto, finalizando assim a luta com estilo. E então era a hora do treinador dos dragões, o Lance, último treinador antes do campeão, que felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, é um treinador muito vulnerável a golpes elétricos e golpes de gelo, algo que eu tinha bastante no meu time. Então, de cara, o Gyarados dele já entra tomando um Thunderbolt na fuça, que não consegue nem reagir e já cai. O Aerodactyl que vem depois, pra minha surpresa, tanque até que bem o Surf. Meu King tava realmente sem dano, coitado. Mas tudo bem, já que no turno seguinte ele derruba com mais um. E depois vem um Dragonite do Lance, que mesmo tendo fraqueza quádrupla contra gelo, consegue tancar e explodir ele no Hyper Beam. Nidoking tava deixando muito a desejar no dano, mas fazer o que, né? Que falta que faz a Sheer Force, a habilidade que ele veio a ganhar bem no futuro. Mas tudo sob controle, porque eu tinha mais um SB no time, um com bem mais dano, diga-se de passagem. E ele já chega finalizando o Dragonite sem chance de reação. E os dois Dragonair que vieram depois também foram derrubados aos pouquinhos, com 2 hits em cada um deles. Mole. Tentacruel é absurdo, né, cara? Por fim, o campeão, que também é o rival, que poderia ser um grande problema, né? Como sempre, graças a esse Alakazam maldito aí. Aqui ele começa com o Pidgeot, que novamente não é o problema desse time dele e é tranquilamente derrotado com 2 Thunderbolt do rei. Mas o Alakazam que vem na sequência não quer nem saber de conversa e explode o coitado do King com um único Psychic. Ferrou. Então eu coloco o Venusaur pra tentar sobreviver e fazer esse monstro dormir, né? Mas eu falho o Sleep Powder, cara. Mas pelo menos ele não me atacou. Então na segunda vez ele me ataca e tira muita vida. Mas agora finalmente eu acerto o Sleep Powder. E com essa pequena oportunidade do sono eu troco correndo pro Beedrill pra tentar derrubar ele, né? Mas eu dou muito menos dano do que eu esperava. E mesmo usando 2 vezes, ele sobrevive e volta full numa poção. Cara, aqui eu tava começando a achar que eu ia perder depois de chegar tão perto da vitória. Mas como um último sacrifício, o grande Beedrill, sempre subestimado por muita gente, consegue tirar muita vida do monstro Alakazam antes de finalmente ser derrubado. Graças a ele ainda havia esperança. A grande questão agora é se o Gengar seria mais rápido que ele ou não. E ele cara, eletrificando o Alakazam no Thunderbolt e salvando a jornada, pelo menos por enquanto. O Gyarados que vem depois, mais uma vez, é vítima de sua fraqueza quádrupla contra raio, né, e some em um único hit do fantasma. O Executor que vem depois coloca o Gengar pra dormir e começa a drenar a vida dele aos poucos, e vendo que não ia dar bom, eu já troco logo pro Tentacruel. Mas eu dou muito menos dano do que eu esperava e ainda fico dormindo também. Mas acabou que eu dei muita sorte, cara. Eu acordo, consigo dar um dano bom nele e ele ainda erra o ataque que com certeza me derrubaria. E assim eu consigo usar outro Ice Beam e finalmente finalizar ele. Aí depois ele bota o Raidon, que apesar de ser enorme e super ameaçador, não tem nem chance contra um Surf com vantagem quádrupla e é deletado. E por último veio o grande Charizard, que consegue segurar o dano do Surf e finalizar o grandioso Tentacruel. Já tinha feito muito pelo time, tá ótimo. Aí finalmente era a chance dela brilhar. A serpente entra em campo com um único propósito: nos tornar campeões de canto depois de toda essa jornada. E é com essa motivação que ela consegue tancar o Fire Blast desse monstro aí por muito pouco e finalmente derrota ele de uma vez por todas, nos tornando não só campeões, como mestres do tipo venenoso.